Tudo bem? Então, meu nome é David, a gente vai começar a nossa aula sobre acentuação, tá? Então, para a gente entender a acentuação, a gente inicia falando de letra. Letra é dividida em duas partes, entre vogais e consoantes. Vogais é o A e o U, consoantes é o que não é o A e o U, B, C, D, F, e aí segue o que não é o que não é o A e o U. E a gente tem sílaba. Sílaba é o encontro de uma vogal e uma consoante. Por exemplo, na palavra abacaxi, a gente tem esse encontro aqui de vogal e consoante. Notem que a vogal ela pode ser sozinha, uma sílaba ela acontece com uma vogal sozinha. O que não acontece é consoantes sozinhas. Consoantes não podem sozinhas, não formam sílaba. Sílaba é o encontro de uma vogal junto ou ela sozinha. Na palavra abacaxi a gente encontra aqui então 4 sílabas. Então, sem vogal não há sílaba, tá? Sem vogal não há sílaba. Na palavra casa, a gente tem 2 sílabas. Na palavra médico, a gente tem 3 sílabas. A tônica é a sílaba mais forte que aparece na palavra quando a gente pronuncia, tá? Ela é a sílaba tônica da palavra. Então, por exemplo, na palavra casa, a gente tem 2 sílabas, o K e o Z, e o K é a tônica, é a sílaba mais forte. Notem que não necessariamente são todas acentuadas, tá? Não precisa, não é porque ela é tônica que ela recebe o acento. A gente vai ver isso nas regrinhas de agora. Na palavra médico, o mé recebe o acento, na palavra lâmpada, o lã recebe o acento. E aqui que é a regra de acentuação. Prestem bem atenção. As oxítonas, elas só acontecem, elas só... Tu inicia entendendo o que é oxítona de trás para frente na palavra, tá? Então ela é a primeira sílaba de trás para frente, tá? Então a gente fala última, ela é a última, porque a gente conta de trás para frente. Então é a última sílaba terminada em A, E, O e EM, seguida não de S, e aí pela lógica a gente entende que o EM vira ENS, a gente não vai botar o S depois do M, né? Então fica ENS. Então, o que é oxítono? Ela recebe acentuação na última sílaba, quando termina com A, E, O e EM, seguido não de S. E de tom aberto, EI, OI e EL. Então aqui na palavra também, ó, termina com EM. Na palavra metrô termina com O, parabéns termina com ENS, invés termina com o E aqui seguido não de S, o A, o IS aqui, ó, papéis, termina com o ditongo EI aqui, ó, EI. E o chapéu termina com o el, que é o ditongo aberto, el aqui, tá bom? Então, oxítona é isso. E a paroxítona é a penúltima sílaba da palavra, então de trás para frente é a segunda de trás para frente, tá? Penúltima sílaba. E ela é o inverso da oxítona, a gente só pega essa regrinha assim. Se as oxítonas terminadas em A, E, O e EM são acentuadas, as paroxítonas terminadas em A, E, O e EM não são acentuadas. Cara, é só o inverso da oxítona. Só grava assim, não precisa gravar terminada em R, L, não sei. Cara, só grava assim. É o inverso da oxítona. E terminadas em ditongos crescentes, tá? Então aqui eu já botei as palavrinhas que às vezes o pessoal se atrapalha. Por exemplo, a palavra pólen, a gente pode pensar assim, ih, mas termina com en aqui, ó, e recebe o acento. Sim, porque ens é com Szinho aqui, ó, ens é com S. Então, não se confunde isso, ó. En é EN, ens é ENS. Então, é o en, é do EM aqui, ó, vira ens. E esse en aqui não é, tá bom? Então, por isso recebe o acento. Cadáver, tudo certo, não termina com A e O. O bíceps não termina com A e O, tórax também não. Vírus, júri, íons também não, ó, não termina com A e O. Álbum, não termina com A e O, tem um em ali, né? Órfã, tá, mas e o órfã? O órfã termina com A, e agora? Tá, mas é que a regra termina com A. Aqui é o A, entendeu? O A tá ali com o nosso tio ali, né? Com o nosso acentinho. Tá, e o abdômen, então? Porque o abdômen termina com EM, bem certinho, ó. Abdômen termina com EM. Sim, mas é que o acento dele é o circunflexo, não é o agudo. Então, para essa regra aqui, para isso que eu tô falando, a gente tá falando do agudo, tá? Não do circunflexo, não é o sentido do vovô aqui. A palavra orquídea, tá? Termina com A, sim, mas é que orquídea, na separação silábica, tu não separa o A do E, ela é um ditongo crescente. Da mesma forma que necessário também é um ditongo crescente. Por isso que a paroxítona de trás para frente será o que na palavra orquídea e o sa na palavra necessário. Então é de trás para frente. Tá, e quando é que eu sei quando é um ditongo crescente? Porque tem um decrescente também, né?
O que é um ditongo? Ditongo é duas vogais coladinhas uma com a outra na mesma sílaba. Uma vogal vai fazer um papel de uma vogal mais forte e a outra de uma semivogal, que é uma vogal mais fraca. Às vezes o pessoal fala assim, ó, tu lê a palavra e tu ouve o som. Se o som puxar para o final, vai ser crescente. Se ele puxar um pouquinho para trás, por exemplo, necessário, ó, o O ficou mais forte. Orquídea, o A ficou mais forte. Só que se tu não quiser fazer pelo som, tu vai por esse macetezinho aqui, ó, da setinha. O A é mais forte que o O é mais forte que o E é mais forte que o I é mais forte que o U. Por exemplo, na palavra orquídea, ó, o A é mais forte que o E. Então, o A vai ser mais tônico que o E. O O é mais forte que o I. Então, o O é mais forte que o I. Então, o O vai ser mais tônico. E aí a gente grava os ditongos tônicos crescentes, beleza? E as proparoxítonas é a antepenúltima, ou seja, é a terceira de trás para frente. E aí elas são todas acentuadas. Então, não tem dúvida, né? Se parece ali a terceira aqui de trás para frente ser acentuada, vai ser uma proparoxítona, fechou? Então tá. Uma outra partezinha que tem que envolve acentuação que eu já quis largar nesse material é a monossílaba tônica. O que é monossílaba tônica? Só tem uma sílaba, ela é mono, né? Então só tem uma sílaba, tá? Então a regra é a seguinte: se ela só tem uma sílaba, ela vai ser obrigatoriamente acentuada de acordo com as regras das oxítonas. Ela não tem como ser acentuada de acordo com a regra da paroxítona, porque ela não tem duas sílabas, e nem muito menos a proparoxítona, que ela não tem três sílabas. Então a monossílaba tônica recebe as mesmas regras de acentuações da oxítona, ou seja, terminadas em A, E, O, em, seguido ou não de S, ditongo aberto, EI, OI e EL, tá bom? Então a gente tem aqui a palavra pá, má, lá, pé, isso aí tudo recebe acento, tá? Deixa eu só voltar aqui. Lembrando o seguinte, tá? Tu tem que sempre cuidar o contexto. Sempre ler no texto o que está escrito. Porque, por exemplo, a palavra dá, ela pode ser um encontro do artigo a com a preposição de. Tu junta a preposição de e mais o a vira dá. O que é diferente da palavra dá com um acento no a que significa o verbo dar. Entenderam? Notem sempre que existe essa diferencinha. Tu tem que entender se essa palavra ela recebe o acento ou não de acordo com o contexto, tá bom? E aí isso vai estar no texto, numa prova tu vai buscar aquela palavrinha lá do texto para te confirmar, certo? Então vamos para as questões então. Então aqui, ano de 2021, a banca Fundatec, numa prova de vacaria, estava ali, dentre as seguintes palavras retiradas do texto, assinale a única que é oxítona. Vamos para lá. Olha aqui, ó. Palavra oxítona. Oxítona. Na alternativa A, plástico. Plástico, cara, ó, de trás para frente, ó, é a terceira de trás para frente é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, não é o plástico. Na B, micróbios. De trás para frente, ó, terceira de trás para frente, tem um acento aqui, é uma proparoxítona, são todas acentuadas, tá bom? Poluição. Cara, olha só, o são já tá aqui já, ó. É uma oxítona terminada em O, certo? Aqui, ó. E o são tem um A já aqui, o tiozinho aqui já tá dizendo que ela é forte, que ela é uma tônica. Poluição vai ser a alternativa certa. E na D aqui, vítima também, ó, uma proparoxítona, ó, todas são acentuadas, tá? E na E, biológica também, todas são acentuadas, proparoxítona, questão boa essa aqui de fazer, hein? Questãozinha que é barbada. Também essa mesma prova de vacaria, que foi da Prefeitura de Vacaria, da Fundatec, das palavras abaixo, qual é acentuada por ser paroxítona? As alternativas: automóvel, olha aqui, ó, automóvel, tem o acento no O aqui, ó, já indicando, e é a segunda de trás para frente, pô, já é isso aqui, ó, termina com L, e qual que é a regra? Se termina com A, E, O e EM, seguindo ou não de S, não é acentuada, ou seja, todo o resto é, então aqui a gente já encontrou a resposta certa. Veículo não é, né? Já tem o I aqui, isso aqui a gente vai pegar lá em outra matériazinha que é um hiato. Públicas também, terceira proparoxítona. Trânsito, terceira proparoxítona. E elétrica, terceira proparoxítona, tá? Aqui, outra questão também da Fundatec, da mesma prova. Qual a sílaba tônica da palavra acostumadas? Porque a gente entende que a sílaba tônica não necessariamente obriga que a palavra receba o acento, depende da regra. Então vamos lá. Acostumadas.
Se tu faz fazer pelo som, tá? Acostumadas. Uma forma de tu fazer pelo som, tu percebe que o má é mais acentuado. Acostumadas, tá? Beleza, entendo que pelo som é o má. Mas agora vamos pela regra, tá? Se ela fosse proparoxítona, todas são acentuadas. Então, se ela fosse proparoxítona, das é a primeira sílaba de trás para frente, o má é a segunda e o tu é a terceira. O tu teria que ter acento, se fosse a proparoxítona. Então, não é. Se fosse a oxítona, se fosse acostumadas, como a sílaba mais forte, como termina com A, recebe acento. Oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguido ou não de S, recebe acento. Então, se fosse oxítona, teria obrigatoriamente que ter o acento no das. Como não tem, não é proparoxítona, não é oxítona, vamos na paroxítona aqui. Acostumadas. A paroxítona terminada em A, aqui ó, A, E, O e em, não recebe acento, então consigo entender que é uma paroxítona. Aqui ó, que o má é a paroxítona da palavra, tá? Então, qual a sílaba tônica da palavra acostumadas vai ser o má. E aí a gente fecha aqui, e agora vamos para uma questão difícil, tá? Essa questãozinha, uma questão boa, agora aconteceu essa prova de 2022 também da Fundatec, uma prova de secretaria aqui, né, analista de planejamento, uma prova boa de fazer. Então vamos lá, eu vejo o F, né? E aqui estão as palavras, né? Dicionário, só, necessário, tá. E aí a gente vai para cá. Vamos lá. Na primeira alternativa, dicionário, inércia, necessário e potência são acentuados em virtudes da mesma regra. Olha só, necessário tem um acento aqui? Sim. Yuriô. Uriô é um ditongo crescente, tá? Ditongo crescente, regra de paroxítona, acentua-se com ditongos crescentes. Inércia, também paroxítona, acentua ditongo crescente. Necessário, paroxítona, acentua em ditongo crescente e potência também em ditongo crescente, então é verdadeiro. Incômodo e ângulo são acentuados por serem proparoxítono assim, né, de trás para frente, proparoxítono. São exemplos de oxítonas que devem ser acentuadas. Está e além. São exemplos de oxítonas? Sim. Além, está, termina com A, E, O, seguido ou não de S, e em, né? A, E, O, em, seguido ou não de S, recebe acento. É e só são monossílabas tônicas acentuadas? Sim, monossílaba é uma sílaba, né? É uma sílaba e recebe acento na mesma regra da oxítona, terminada em A, E, O, em, seguida não de S. É, incômodo, inércia, potência e está são palavras que, se retiradas dos acentos gráficos, continuam a existir na língua portuguesa. E a gente vê que é verbo, pode ser trocado por e, a conjunção. Incômodo pode ser trocado por incomodo, que daí é o verbo. Inércia pode ser trocado por inercia, é o verbo também. Essa aqui é uma pegadinha, o pessoal se atrapalha. Potência pode ser trocada também por potencia. E está pode ser trocado por esta. E aí a gente vê que está tudo verdadeira. A alternativa certa, então, é a A, com tudo verdadeiro. Espero que tenham gostado. Um abraço aí para todo mundo. Por favor, se inscreva aí no canal, dê um joinha. E é isso aí. Um abraço, galera. Bons estudos para nós.